Hoje nós vamos continuar com aquela história tão bonita quando Nicodemos falou com Jesus. Hoje nós vamos ler o verso mais importante da Bíblia. Então fica conosco, aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos mais uma vez aqui para o Está Escrito Canadá. Nós vamos continuar com a história de João capítulo 3. E para ajudar nós temos aqui o pastor Dário que vai explicar estas palavras tão importantes que nós vemos aqui na Bíblia. Mas antes de começar, vamos orar então. Eu sei que tu também tens alguém que tu queres orar especificamente, então tira este tempo e depois podemos começar. Ok. Eu gostaria de orar pelo Paulo, ele precisa muito das nossas orações, está passando por um momento difícil e eu convido a todos para orar comigo. Vamos orar. Bondoso Deus, agradecemos o Teu amor, agradecemos o privilégio de vir à Tua presença em nome de Jesus e neste momento queremos interceder pelo Paulo e a sua família, Senhor, eles precisam de Ti, estão passando por um momento difícil. Pedimos, Senhor, que possas tocá-lo e abençoá-lo, Senhor, conduzir a sua vida e ajudá-lo a superar os seus problemas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, nós estamos a continuar, né? Semana atrás nós falamos que Nicodemos, durante a noite, né, para não ser visto, foi lá para Jesus porque ele sabia que Jesus era especial, né? Ele era um fariseu, uma pessoa com muito poder dentro da igreja, seguia todas as leis, mas percebia que tinha uma coisa ainda fora de si para ser salvo. É por causa disso que Jesus entra logo lá no assunto. Para tu ires para o céu, tu tens que nascer de novo. E nós falamos sobre isso, né? Sim. Nós temos o nascimento de bebê, que todos nós temos, mas depois tem dois que é uma escolha, que é o nascimento da água, o batismo, e o nascimento do Espírito Santo, aquela conexão com Deus. Só que nós acabamos no versículo 10 e vemos que Nicodemos ainda não entendeu, né? Ele ainda está muito focado nas coisas físicas do mundo e não está a conseguir entender o que é que Jesus realmente queria dizer para ele. Eu achei interessante que Jesus falou para ele, você é o mestre e você ainda não sabe dessas coisas. Exato. Eu creio que aqui é até um alerta para todos nós, para nós entendermos que nós sempre temos algo a aprender, especialmente a respeito das coisas espirituais, a respeito da vontade de Deus. E Jesus, ele não apenas nos ajuda a perceber isso, mas ele também nos ensina. Então isso eu creio que é o mais importante. E também fala que a pessoa pode saber muitas coisas, mas a coisa mais importante, não, né? Às vezes não. Vamos continuar então, vamos continuar com as palavras de Jesus. Vamos começar até com o versículo 10. Então, vamos ler de 10 até o versículo 12. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Isto é bem pesado, né? Ele é um líder da igreja e Jesus está a dizer assim, nem as coisas básicas, nem as coisas do mundo vocês conseguem entender. Como é que eu vou falar das coisas espirituais, das coisas do céu, né? E eu penso que muitas vezes nós também ficamos presos com a mesma ideia, né? Nós focamos tanto das coisas do mundo, os problemas do mundo, não entendemos porque é que Deus escolheu este caminho para mim e não este, porque é que isto aconteceu, porque é que eu perdi isto aqui. E Deus fala assim, se tu nem consegues entender que tudo o que tu passaste
faz parte do meu plano. Se não tens fé nessas coisas, como é que eu posso abrir os teus olhos para ver as coisas ainda mais, assim, estranhos, né? As coisas espirituais do céu? Então, realmente, para mim, Deus está a dizer, olha, tem um tempo que a pessoa só tem que ter fé, é acreditar nas palavras de Deus, mesmo se a pessoa não entende tudo, mas ter aquela fé e continuar com Ele. Eu creio que essas palavras de Jesus, elas chamam a atenção a necessidade que nós temos de desconectar um pouco das coisas deste mundo, porque as luzes do mundo, nós às vezes ficamos concentrados nas coisas do mundo, nos interesses do mundo, que nós acabamos não conseguindo ter uma visão espiritual. Né? Então, nós temos que entender que precisamos desconectar do mundo, das coisas do mundo, para que nós possamos ver além, o que está por trás. É isso que Jesus está dizendo, né? Yeah. E na vida espiritual, nós precisamos, para entendermos as coisas de Deus, nós precisamos ter fé, nós precisamos olhar além, nós precisamos abrir o coração, deixar com que o Espírito Santo fale a nós. Tanto é que Jesus estava falando que o Espírito Santo ele é como o vento, né? Ele sopra onde quer, e é somente através dele que nós podemos entender esses assuntos mais profundos e ter discernimento. Então, Jesus estava chamando a atenção de fariseu Nicodemos, que ele sabia de tudo, mas não conseguia ver as coisas simples do reino de Deus. É interessante que tu falas que nós temos que separar muitas vezes assim do mundo. Não é por acaso que Abraão teve que ir para o deserto. Não é por acaso que Moisés também foi para o deserto. Jesus, no começo do ministério dele, também foi para o deserto. João Batista no deserto. Davi lá no campo, fora das pessoas, com as ovelhas dele. Parece que todos aqueles que realmente conseguem ter aquela conexão com Deus tiveram que passar este tempo onde é assim, eu tenho que separar do mundo, tenho que focar, tenho que dar um tempo assim só para Deus. Fora da tecnologia, fora do trabalho, fora de tudo, né? Isso. E dizer assim, deixa-me dar um tempo com Deus, deixa Ele falar comigo, explicar as coisas para mim. Então, muito importante, eu penso, o que está a ser dito aqui. Sim, no dia a dia, na realidade, na vida real nossa, nós muitas vezes ficamos tão ocupados com as coisas deste mundo, com as coisas importantes da nossa vida também, e às vezes não paramos, não tomamos um tempo para ouvir a voz de Deus. Nós estamos como que correndo em cima de uma esteira, tá certo? E às vezes ainda colocando outros sons, né, para nós ouvirmos. E estamos tão ocupados que nós não tomamos tempo para ouvir a voz de Deus. Então nós temos que parar e deixar de ouvir as vozes deste mundo para poder ouvir e entender os planos de Deus para nós. Exatamente. Às vezes temos que fazer isso. E muitas vezes é assim porque há vezes que Deus quer dizer uma coisa para nós que é tão diferente do que aquilo que nós acreditamos, né? Assim, com Nicodemos, nós vamos ver isso com o próximo versículo, nós vamos ler em um segundo. Mas para o judeu naquela altura, a ideia de o Filho de Deus, eles nem conseguiam começar com essa ideia. Era uma coisa tão diferente do que tudo o que eles foram ensinados durante os séculos, os milénios da igreja dos judeus, né? Eu sei que há muitas pessoas que põem muita fé na tradição. Foi sempre pregada assim, foi sempre ensinada assim, foi sempre assim. É isto que nós acreditamos por milénios, né? Mas o fato é que há vezes que Deus vem e fala assim, olha, eu sei que foi assim que vocês acreditaram, mas isto é a verdade. E é exatamente isso que Jesus vai fazer agora, né? Ele está a tentar falar com este judeu que representa o povo de Israel, que tem as ideias dele. Eu nasci com estas ideias. E agora Jesus vai dizer assim, olha, eu sei que a tua religião ensina isto. Eu sei que dentro da tua mente tu acreditas nisto. Eu sei que a tradição fala isto. Mas eu agora vou dizer o que Deus fala. A verdade de Deus. Vamos ler o versículo 13. Deixa-me ler aqui.
ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Né? Explica o que Jesus está a dizer com este versículo aqui. Então, Jesus, ele neste momento, ele está chamando a atenção de Nicodemos em relação a ele mesmo, que ele veio do céu e ele poderia, então, ensinar as coisas mais profundas, espirituais e revelar para ele a verdade a respeito da salvação, que era a mensagem que Jesus estava tentando passar para ele. Nós temos que nascer de novo, né? E aí ele está falando que ele é o Filho do Homem, que ele é o Messias e que ele veio do céu. O que eu gosto muito com este versículo aqui, uns versículos atrás, Nicodemos quase assim, brincando, fala assim, ó, nós sabemos que é impossível uma pessoa entrar de novo dentro da mãe para nascer. Só que num sentido foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus já existia, era Deus lá no céu, e pelo milagre de Deus, ele nasceu como um bebê. Então, eu penso que é Jesus falando assim, olha, tu não podes pôr um limite em Deus. Não pode, mesmo numa coisa tão louca como nascer de novo, fisicamente. Jesus está a dizer assim, nada é impossível com Deus. Né? O que Jesus realmente está a dizer é isso. Sim, eu nasci. Eu fui bebê, eu nasci, eu cresci, agora estou aqui como um ser humano. Mas eu já existia antes disso. Eu já tinha este corpo mesmo antes de nascer, né? Eu já existia, eu era o Filho de Deus, ou eu sou o Filho de Deus. E todas essas ideias, para um judeu, é loucura. Né? É uma coisa tão impossível, tão fora dos ensinos deles, das tradições deles, né? Que foi muito difícil Nicodemos entender isso. Mas olha que Deus ainda faz isso hoje. Eu sei que há muitas pessoas que têm muitas tradições dentro da mente, que têm muitos ensinos da igreja, né? Coisas que eu nasci sempre acreditando isto, mas ainda há momentos que Deus fala connosco e fala assim, olha, eu sei que a vossa igreja ensina assim, mas a Bíblia, a palavra de Deus, está a dizer uma coisa diferente. Da mesma forma que Jesus falou com ele, assim, eu agora vou-te mostrar uma coisa completamente nova, assim para ti, está na Bíblia. Se a pessoa lê a Bíblia, está claramente lá. Mas Nicodemos não tinha essa realidade, esse modo de pensar. E Deus ainda faz isso conosco também. É verdade, nós precisamos estar com o coração aberto para permitir Deus abrir, né, um novo caminho, clarear a nossa mente, ajudar-nos a entender o caminho que nos leva ao céu. E nós vamos ver que depois, na sequência, Jesus vai ensinando, mostrando para Nicodemos realmente o seu grande amor, tudo que Deus esteve disposto a fazer para chegar até nós, para trazer a salvação para cada um de nós. Amém. Aqui, este capítulo realmente é um capítulo tão importante na Bíblia, porque dentro mesmo só dentro destes versículos, nós vamos aprender todo o Evangelho de Jesus, todo o plano da salvação, né? No versículo 13 ele começa, ninguém subiu ao céu, só aquele que já veio do céu. Que sou eu, que sou Jesus, né? Então Jesus está a dizer, olha, eu sou do céu, eu não sou daqui. Né? Eu sou do céu, eu sou o Filho de Deus, né? Então no começo já aprendemos que Jesus é o Filho de Deus, que saiu do céu para vir aqui à terra. Por quê? E é isto que os próximos versículos vão explicar, né? Vamos ler os versículos 14 e 15. Podias ler aí para nós? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna.
Ok, para entender esta história, nós temos que ir para o Antigo Testamento, né? Nós temos que saber esta história de Moisés. Podia explicar só um pouquinho qual é este serpente, né? Da história de Moisés aqui no deserto? É interessante, essa expressão aí, Moisés levantou a serpente no deserto, fala do momento que o povo de Deus havia se afastado de Deus, estavam assim, Deus permitiu que as serpentes do deserto começassem picar, né? E muitos estavam morrendo por causa dessas serpentes venenosas. Então Deus falou com Moisés e falou, olha Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque ela numa haste e levante, e todo aquele que for picado, eles devem olhar para aquela serpente e eles vão ser curados. E essa história é interessante, né? Jesus que orientou a Moisés a fazer a serpente, agora ele cita este momento e ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus agora ele dá um significado àquele momento, né? Aquela história, aquela serpente que foi levantada, e ele mostra que realmente importava que o Filho do Homem também fosse levantado. E todos que pudessem olhar para ele também poderiam ser salvos. Amen. É tão interessante como a Bíblia, tudo liga-se assim, toda a história vai junto, né? Sim. É como Jesus, né? Conseguiu usar só o Antigo Testamento para explicar completamente quem ele era, toda a história dele. É interessante, com esta história com Moisés, nós sabemos que o serpente representa Satanás e o pecado, né? Então é aquela coisa, o povo de Deus, que era o povo de Deus, né, estavam a começar a desviar de Deus. Qual é o resultado? Satanás entra e começa a matar as pessoas, né? A picar as pessoas. É interessante que Deus tinha o seu líder, que era Moisés, só que Moisés era só um ser humano. E Deus não falou assim, ok, olha para o ser humano e ele vai te salvar. A pessoa não vai morrer. Deus não fez isso, porque Moisés ainda era só um ser humano, um grande líder, um grande homem, mas um ser humano. Isso. Então, ele teve que fazer este serpente de bronze, né, pôr lá como uma cruz, basicamente, representando o que Jesus ia ser, né? Ele ia carregar os pecados, né? Exatamente. Ele ia assumir a nossa pecaminosidade, a nossa culpa, e ele estava ali representado, então. E é interessante, porque há muitas pessoas que podem ler esta história e pensam assim, então é um ídolo, né? Deus criou um ídolo e as pessoas adoraram. Nunca fala isso, nunca fala que eles deviam adorar, nunca fala que eles deviam beijar ou dar comida ou uma coisa. Não, a Bíblia fala claramente que era só para olhar, que era uma maneira de dizer, volta a pôr os teus olhos em Deus, na direção de Deus, né? Porque a Bíblia até fala que depois desta história, houve um momento que eles tiveram que destruir o serpente, né? Porque as pessoas começaram a adorar. Então é muito óbvio que Deus não queria adoração de ídolo, faz parte dos 10 mandamentos, né? Então, aquilo não era um ídolo, não era uma coisa para adorar, para louvar, era só uma maneira de dizer assim, eu saí da presença de Deus e eu tenho que voltar o meu olhar para Deus. Né? Que se eu faço isso, só olhar. Nem era preciso orar, nem era preciso adorar, nada disso. Era só olhar, lembrar de Deus e seriam curados. Né? Que é bem interessante o fato que agora Jesus compara ele com essa serpente. Ele fala assim, eu sou essa serpente, eu sou esse símbolo. Né? Então a pessoa que olha para mim também pode ser salvo. Né? E é interessante que a Bíblia claramente fala que a salvação é graça, é gratuito. A pessoa não precisa de fazer nada, é só acreditar, é só olhar. Então é um símbolo que Jesus usou aqui que realmente é perfeito neste contexto. Então no versículo 13 ele fala que ele é Deus, o Filho de Deus, que veio do céu,
saiu do céu para nascer aqui e depois agora está a falar que ele vai ser esse sacrifício, né? Da mesma maneira que o serpente foi levado para cima, ele também vai ser posto numa cruz, levantar para cima e atirar os pecados que Satanás pôs Exatamente. em cima. Aqui em fala cima de também nós. dessa mensagem, falando da salvação, que é pela graça por meio da fé. Então esse olhar é um olhar de fé, de confiança Exatamente. naquele que seria levantado, aqui Jesus está dizendo, aquele que foi levantado na cruz, aquele que deu a vida por nós. Então pela fé e não pelas obras. Jesus estava dizendo isso exatamente para o fariseu, né? Para Nicodemos, que era alguém que procurava obedecer todos os mandamentos, fazer todas as boas obras, mas ele faltava a essência, que era exatamente o que Jesus está tentando ensinar para ele, que é pela fé, aceitando, né? Aceitando o seu sacrifício, olhando para ele, é que eles poderiam ser salvos. E eu gosto do fato que, sendo fariseu, que é uma pessoa que sabia a Bíblia, entendia a Bíblia, é interessante que Jesus usa a Bíblia para ensiná-lo, né? E porque o Nicodemus sabia bem esta história, né? Não é por acaso que Jesus usa esta história. Ele sabia que vou-te usar uma história que tu sabes bem, só que eu vou explicar de uma maneira que tu nunca pensaste, né? Vocês focaram tanta coisa com estas tradições que vocês perderam o contexto maior da história. Vocês perderam o que Deus queria realmente dizer com esta história. A história não é a serpente. Não é aquela coisa física, mas é como estavas a dizer. É o fato que é aquele olhar de fé. Isso é que é o importante. E é isso que os judeus perderam. Eles pensavam, olha, eu mato o cordeiro, estou salvo. Não pensando que não é assim, não é o cordeiro em si, mas é o que está dentro do coração da pessoa enquanto está-se a fazer esse ato. É a pessoa dizer, olha, Deus, eu pequei. Eu não sou digno. E não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Então eu preciso de outra coisa. Eu preciso de uma coisa que tu dás para mim, que é o símbolo do cordeiro, que nós sabemos depois é símbolo de Jesus, né? Sim. Eu preciso então de Jesus para morrer por mim, para tirar meus pecados, né? Então Jesus também podia usar a história do cordeiro se ele quisesse. Podia usar muitas histórias da Bíblia, né? Explicando que não é as coisas físicas que eles estavam a fazer. Davi fala, né, nos Salmos, eu já não quero, ou Isaías também, eu não quero saber de sacrifícios. Não quero saber se vocês estão a matar 10.000 bois. É o que está dentro do coração. Tu queres um coração assim, cobrado, um coração que realmente quer ficar ligado com Deus outra vez, né? É isso mesmo. Agora vamos ao verso mais amado e conhecido, né? Vamos ler então, versículo 16. Lê para nós. João 3,16 nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é aqui, né? É um verso tão simples, mas é um verso que explica tudo que nós lemos até aqui, né? O fato que Jesus é o Filho de Deus, o fato que é um presente de Deus, só olhar, né? Só ter aquela fé e aceitar a graça de Deus. Nós vivemos por causa deste versículo aqui. Se não fosse este versículo aqui, o ser humano já estava morto. Não tinha segunda chance, não tinha uma maneira de ser salvo. Mas porque Deus amou este mundo e todo pecador, né? Deu o seu Filho, deu Jesus, que estava lá no céu, nasceu aqui para ser levantado como aquela serpente, né? Tornou-se pecado por nós,
né? Aceitou todo o pecado do mundo e pôs em cima dele, morreu com esse pecado e depois ressuscitou. Um símbolo para nós. Essa é uma mensagem de esperança para todos nós, né? É o resumo do Evangelho, nós poderíamos dizer. Porque mostra realmente o ato de Deus nos amar, tudo aquilo que Ele fez. E mostra também o galardão, né? Como que Ele pode fazer todo esse trabalho de amor para resgatar cada um de nós. Mas este versículo tem tanta coisa, nós nem temos tempo neste episódio, não? Então vamos terminar aqui, vamos orar com todos e na próxima semana nós vamos realmente abrir este versículo e os versículos que seguem, porque está ligado com 17 e 18, tem uma mensagem linda para nós. Então vamos orar para terminar aqui hoje e na próxima semana, lembrem, nós vamos ler outra vez e explicar melhor este verso aqui. Vamos orar. Deus, obrigado que Tu realmente nos ama. Obrigado que Tu mandaste o Teu Filho para morrer por nós. Nós não somos dignos. E Ele era perfeito. Ele não tinha razão para vir aqui. Mas foi por causa de amor. Foi por causa de amor que Tu vieste, que Jesus morreu e que nós temos esta chance agora de ser salvos. Deus, que todos que estão a ouvir aqui hoje, de todos possam aceitar e acreditar e olhar a Jesus como Jesus falou. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Para que você possa ampliar a compreensão a respeito do amor do Pai, nós queremos enviar a você esta revista que fala sobre o amor do Pai, o amor de Deus, e ao anotar as informações que aparecem na tela, você pode recebê-la gratuitamente. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente nós chegamos ao fim do episódio, mas nós vamos voltar para este assunto. Queria dizer obrigado para o pastor Dário. Foi um prazer. E também queria dizer obrigado para todos que estavam a ouvir aqui hoje. Lembrem que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.